Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27, nos diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Depois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai, nós te louvamos por estarmos na tua casa, te agradecemos porque temos um lugar para te adorar, porque temos irmãos que confessam o teu nome, para juntos rendermos louvores a ti. Nós te louvamos pela palavra que o Senhor nos permite ler e dela nos alimentar. Que o Senhor encha o nosso coração e o Senhor nos ensine nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, e rogamos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa caminhada durante a nossa vida, nós nos deparamos com várias escolhas que nós precisamos fazer. Talvez todos os dias nós temos escolhas para nós fazermos. Escolhas em relação a coisas triviais, talvez sem importância, mas nós temos muitas escolhas importantes durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. E nós precisamos sim ter como objetivo de vida escolher sempre as melhores opções. Nós devemos sempre ter como propósito fazer sempre as melhores escolhas. Como servos de Deus, nós devemos sempre escolher aquelas opções pelas quais nós possamos servir a Deus da melhor maneira possível. Nós devemos em todo tempo rejeitar escolhas que nos afastem de Deus. Nós devemos sempre rejeitar escolhas que nos impeçam servir a Deus como nós devemos servir. Então, nós precisamos buscar as escolhas melhores para a nossa caminhada cristã. E lembrando que Tiago escreveu essa carta aos judeus cristãos que estavam espalhados, uma vez que eles dispersaram de Jerusalém e viviam em outras localidades, onde muitas vezes eram oprimidos por seus senhores, cristãos que eram pobres, eram oprimidos por aqueles que lhes dava emprego e explorava a sua mão de obra, e eles também sofriam outras perseguições comuns da vida no mundo, da vida cristã no mundo. E Tiago escreve, como nós já vimos aqui, esta carta para trazer orientações a estes irmãos que estavam dispersos em vários lugares e ali precisavam de orientações para como viver a sua vida e como enfrentar aquelas adversidades que eles estavam tendo que lidar com elas. Em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 18, nós refletimos aqui no domingo passado
que existem dois entendimentos importantes diante dos sofrimentos, diante das adversidades, diante das provações que nós enfrentamos na vida. Primeiro, que as provações e tentações não são a mesma coisa. Tiago distingue provações e tentações, mostrando que as provações são as situações que trazem sofrimento, advindas das mãos do próprio Deus, para nos ensinar a ser perseverantes, para nos ensinar a sermos firmes e para sermos cada vez mais próximos daquilo que Deus quer. Contudo, as tentações são aquelas adversidades que sobrevêm a nós com o propósito de nos distanciar de Deus. As tentações sobrevêm a nós, primeiro, como sugestão da nossa própria carne, do nosso próprio coração, que é inclinado a todo mal, mas as tentações sobrevêm a nós por sugestão do mundo no qual nós vivemos, e também as tentações nos sobrevêm por causa das iniciativas do próprio Satanás contra o cristão, que procura tirá-lo da presença de Deus. Então, provações e tentações não são a mesma coisa, e nós precisamos saber distinguir uma da outra. E nós vimos aqui também que Tiago nos ensina que tudo que Deus faz é bom, até mesmo quando Deus nos permite passar provações. Tudo que vem de Deus é bom e produz propósitos positivos na vida dos seus servos. O texto que nós lemos agora apresenta de forma prática como deve ser a caminhada cristã no mundo, até mesmo no contexto das provações e no contexto dos sofrimentos. Aqui Tiago trata de situações nas quais os cristãos precisam firmar decisão na direção coerente com os valores do reino de Deus. Tiago instrui, nesse texto que nós lemos, que os cristãos, independente da circunstância que ele esteja vivendo, independente se o momento é fácil ou difícil, os cristãos devem tomar decisões que os coloquem sempre numa direção correta, coerente com o reino de Deus. Os cristãos se deparam no dia a dia com escolhas importantes, as quais fazem muita diferença na sua caminhada. E é sobre isso que nós queremos compartilhar, a partir desse texto da palavra do Senhor lido neste momento, sobre escolhas necessárias na caminhada cristã. Escolhas necessárias na caminhada cristã. Uma das escolhas necessárias na caminhada cristã apresentada aqui por Tiago é que devemos acolher a palavra com mansidão, ao invés de ficarmos irados. Vejam bem, Tiago está nos ensinando que nós devemos fazer essa escolha. Ao invés de ficarmos irados por causa das circunstâncias, ao invés de ficarmos irados por causa das adversidades, por causa das provações, por causa dos sofrimentos que muitas vezes nós temos que enfrentar, nós temos que acolher a palavra com mansidão. No versículo 19, Tiago diz assim: sabeis estas coisas. E aqui ele já faz uma referência ao que foi dito anteriormente, conforme nós já relembramos aqui. No contexto em que os crentes judeus estavam vivendo fora da sua nação, sendo explorados, eles deveriam optar em acolher a instrução da palavra de Deus. Ali, vivendo naquele contexto difícil que os cristãos judeus estavam vivendo, eles deviam optar em acolher a instrução da palavra de Deus, ao invés de agirem com uma ira pecaminosa no seu coração. E aí Tiago mostra de forma prática como que isso acontece. Aqui, no versículo 19, ele diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa forma de proceder aqui que Tiago apresenta
impede que a pessoa seja precipitada naquilo que faz, naquilo que escolhe, naquilo que pretende, naquilo que fala. E, acima de tudo, Tiago orienta os irmãos, primeiro, a ouvirem o que Deus diz. Acolhei com mansidão a palavra. Tiago está instruindo os irmãos que, acima de tudo, eles devem ouvirem o que Deus diz, ouvir as instruções dadas por Deus. Muitas vezes nós erramos não é por falta de instrução, é por falta de ouvir as instruções. Porque instruções Deus nos dá de forma clara na sua palavra. O que falta muitas vezes e o que leva então a tomar decisões erradas é o propósito de acatar estas instruções, de ouvir estas instruções. Nós temos um exemplo de Moisés lá no deserto, guiando o povo de Deus pelo deserto, naquela grande provação que o povo passou durante 40 anos, e Moisés como líder daquele povo. Moisés não ouviu as instruções, ele agiu precipitadamente, no momento em que Deus ordenou que ele tocasse a rocha, e o povo teria água, mas Moisés bateu na rocha. E ali então Deus repreendeu Moisés, porque ele não ouviu a instrução, ele não atendeu a instrução da palavra, agiu precipitadamente com ira, e não fez o que Deus lhe ordenou. Então, a prontidão em ouvir impede o falar o que não convém. A prontidão em ouvir a instrução de Deus impede emitir conclusões precipitadas. A prontidão em ouvir o que Deus diz impede de agir de maneira inconveniente. E em situações difíceis, a orientação de Tiago era que os irmãos, tendo o coração aberto para ouvir a Deus, refreando então a sua língua para não falar o que não convém, eles não agissem com ira. No contexto das instruções de Tiago, como nós já falamos, aqueles irmãos estavam enfrentando sofrimentos, provações. E Tiago está dizendo: não hajam com ira, não murmurem contra Deus, mas ouçam as instruções de Deus. Não fale precipitadamente. E por que não agir com ira? Porque uma pessoa irada, ela pensa, ela fala e ela age de forma contrária ao que é justo aos olhos de Deus. Uma pessoa irada é aquela pessoa que está tentando fazer a justiça a seu próprio modo. Uma pessoa irada é a pessoa que está tentando fazer a justiça acontecer com as suas próprias mãos. Mas a instrução da palavra de Deus é que nós devemos dar lugar à ira de Deus, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Então, o que fazer? Além de acatar a palavra, a instrução, ao invés de agir com ira, outra decisão importante que Tiago demonstra aqui, que é a necessidade de despojarmos e acolher. Tiago orienta os cristãos a fazerem uma troca. Eles deveriam se despojar, lançar fora toda impureza, todo acúmulo de maldade. Aqui uma referência às palavras e ações motivadas pela ira. Então, quando uma pessoa já está agindo motivado pela ira pecaminosa do seu coração, então isso traz um praticar ou uma prática impura, um acúmulo de maldade. Por isso que Tiago diz aqui no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, lançando fora a ira, os cristãos são exortados a acolher, a aceitar os ensinos e fazer uso da palavra, como diz Tiago aqui, em vós implantada. A palavra implantada em nós, ela é poderosa, porque ela produz em nós a salvação. E por ela o pecador é transformado em filhos de Deus. Aqui no capítulo 1, versículo 18, Tiago diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra implantada em nós transformou o nosso ser, transformou o nosso coração. Agora, então, tendo em mente que nós tivemos a palavra implantada em nós, Tiago está dizendo: acolhei com mansidão esta palavra implantada em vós, esta palavra que gerou transformação, essa palavra que gerou uma nova vida. Acolham esta palavra e despojem-se de toda maldade, de todo acúmulo de maldade, de toda impureza, resultantes de precipitações e ações motivadas por um coração irado. Em Salmo 37, num contexto muito semelhante, em que o salmista, olhando ao seu redor e vendo que os homens ímpios, aos seus olhos, muitas vezes prosperavam, os homens ímpios, aos seus olhos, muitas vezes pareciam que passavam despercebidos a justiça. Homens ímpios que, aos olhos do salmista, parece que eles, mesmo praticando todo o ato de maldade, não eram então alcançados com as consequências dos seus atos. Então o salmista ali diz no capítulo 37 do Salmo: não te indignes por causa dos malfeitores. Ou seja, não hajam com ira por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O que deve ser feito? Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos para as injustiças que acontecem ao nosso redor. Não significa que nós devemos simplesmente viver como se a maldade estivesse ao nosso redor. Não significa que nós devemos ignorar a injustiça do homem ímpio. Mas o que nós não devemos fazer é pecar diante de Deus, inclinando o nosso coração a uma ira pecaminosa por causa destas coisas. Simplesmente nós devemos colocar diante de Deus, esperar no Senhor, saber que Deus é aquele que realiza os seus feitos com retidão. As ações guiadas pela ira não podem ser justificadas no nosso temperamento. Muitas vezes nós falamos: eu sou estourado porque eu sou assim mesmo, eu falo as coisas porque eu sou assim mesmo. Isso não é uma justificativa. Nós não podemos justificar a nossa ira nas circunstâncias. Mas sempre eu faço isso porque aconteceu aquilo. Não há justificativa. Tiago está dizendo: tomem a decisão de acolher a palavra, ao invés de viver motivado pela ira. Independente de qualquer situação, nós devemos primeiro ouvir a instrução do Senhor e agir com a moderação necessária. Agir de forma correta, ou até mesmo, dependendo da situação, deixar de agir.
tem situações que nós devemos simplesmente deixar de agir e simplesmente orar. Nós precisamos agir ou buscar a melhor forma de agir. Primeiro, ouvir a instrução da palavra. Buscar na palavra qual o caminho, o que fazer, e não agir precipitadamente. Ao sermos precipitados em falar, nós cometemos erros, como murmurar contra Deus e como também ferir pessoas com nossas palavras, ou tentar fazer alguma coisa certa pelos meios errados. Muitas vezes, fazer a coisa certa de forma errada é errado também. E a precipitação nos leva a cometer estas falhas. Então, por isso que esta escolha que Tiago nos ensina, de acolher a palavra de Deus, ao invés de agir com ira, é tão importante. E nós devemos aplicar isso em nossas vidas, em todos os dias, em todas as circunstâncias. Mas outra escolha que Tiago nos ensina a fazer no nosso dia a dia é a escolha de praticar a palavra ao invés de apenas ouvi-la. Praticar a palavra ao invés de apenas ouvir a palavra. A ação prática para que haja o despojar diário da impureza e acúmulo da maldade, como vimos aqui, que está relacionado à ira, é praticar a palavra ao invés de somente ouvir essa palavra. E Tiago exorta a ouvir, mas esse ouvir deve ser acompanhado pela prática das instruções recebidas. Então, quando nós ouvimos, mas como se diz, o que ouvimos entra no ouvido e sai no outro, não há nenhum proveito. Aquilo que ouvimos deve descer para o coração, porque descendo para o coração, então ali no coração, esta palavra, ela surte os efeitos, ela traz transformações, ela produz desafios. Por isso que é necessário entendermos a importância da escolha certa, sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aqui, o escritor Tiago, ele fala do ouvinte não praticante, aquele que ouve e não pratica. Ele é comparado como aquele que contempla o seu rosto no espelho. O espelho, ele revela os traços de uma pessoa. O espelho revela as características externas de uma pessoa. Mas depois de nos vermos no espelho e sairmos de diante do espelho, nós nos esquecemos de como são os nossos traços. E lembrando que, quando Tiago escreveu esta carta, quando ele se refere a espelho, nós temos que ter em mente que o espelho a que ele se refere não era um espelho semelhante a esse que nós temos nos nossos dias, um espelho límpido, né? Que você olha ali e vê exatamente a imagem daquilo que você está vendo. O espelho, na época em que Tiago escreve esta carta, geralmente mais comum que fosse feito de um latão polido. Então, embora a pessoa ali visse um reflexo do seu rosto, da sua pessoa, era um reflexo não tão límpido. E ainda aliado a essa questão, ao sair de frente do espelho, a pessoa certamente se esquecia dos traços, ou pelo menos dos detalhes dos traços daquilo que ele havia visto no espelho. E por isso que Tiago está dizendo que a palavra, assim como um espelho, a ideia é que ela revela aquilo que o homem é. Quando nós olhamos para a palavra, é como se a palavra refletisse o nosso coração. A palavra de Deus reflete o nosso interior, ela nos faz ver lá dentro. A palavra de Deus, como um espelho, ela nos faz enxergar
aquilo que está lá no íntimo do nosso ser. Então, nesta comparação, não praticar a palavra é o equivalente a distanciar-se, o que resulta a esquecer-se quem é. Então, quando nós lemos a palavra, nós estamos vendo quem somos. Mas quando nós nos afastamos da palavra, como alguém que se afasta do espelho, nós vamos nos esquecendo de quem nós somos, daquilo que vimos. Por isso que é importante não apenas ouvir, mas praticar a palavra. Esse ouvinte não praticante, então, é como aquela pessoa que olha para o espelho e sai da frente do espelho e logo esquece de tudo. Agora, o ouvinte praticante da palavra, que ao contrário então da pessoa que se contempla no espelho e se retira, a pessoa que pratica a palavra, essa é aquela que fixa os seus olhos no profundo ensino da palavra de Deus e medita neste ensino e mantém fixo nela os seus olhos, praticando aquilo que ela ensina. Aqui, no versículo 22, então diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está dizendo que considerar atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, significa olhar para a Escritura e ter os olhos fixos nesta Escritura como um espelho da nossa alma e perseverar nela. A lei perfeita, a lei da liberdade, a lei que é isenta de falhas e que o seu resultado é libertador ao homem que a ela se submete. E nela persevera, como diz aqui, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, não sendo aquele que apenas ouve e logo se esquece, mas aquele que ouve e pratica o que ouve. É como que, ao ser alimentado com a palavra, agora o meu objetivo é aplicar no meu dia a dia aquilo que a palavra me ensina. Tiago diz: ele será bem-aventurado no que realizar. Toda a realização em obediência à palavra de Deus é bem sucedida porque ela é aprovada por Deus. Tudo aquilo que nós fazemos em concordância ou à luz da palavra de Deus não tem como dar errado. Tudo que nós fazemos à luz da palavra de Deus vai dar certo, porque essa é a vontade de Deus. Vai dar certo, mesmo que o resultado não seja aquele que eu quero, mas vai dar certo, porque é o que Deus quer, é o que Deus espera. Por isso que viver segundo a palavra, como alguém que é operoso praticante, que vive em obediência, será bem sucedido no que realizar. Em Mateus capítulo 7, texto conhecido por muitos, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui nesse texto, a comparação é aquele que constrói, que ouve a palavra e pratica, como aquela pessoa que constrói a casa sobre uma rocha, e vem os ventos, a tempestade, e a casa não cai. Se a sua vida, se a minha vida está alicerçada na prática da palavra,
certamente, nós, como diz Tiago, teremos um resultado final positivo. Então, o nosso desafio é tomar a decisão certa, não apenas ouvir, mas ouvir e praticar a palavra. Nós precisamos decidir se vamos somente ouvir a palavra ou se vamos amar os ensinamentos do Senhor e obedecê-los de verdade. Talvez hoje nós precisamos decidir isso. Será que nós vamos apenas ouvir? Será que nós vamos continuar apenas ouvindo e nunca ter um propósito de viver segundo aquilo que ouvimos? Talvez nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes nos acostumamos com a leitura da palavra, com as mensagens, com os sermões, e recebemos tais instruções de forma superficial. Qual tem sido a sua postura em relação à palavra de Deus? Você tem tido a preocupação em praticar as instruções da palavra de Deus? Você tem se esforçado para perseverar nos ensinos da palavra de Deus? Como que você se vê? Você se vê como aquela pessoa que apenas ouve, ou você se vê como aquela pessoa que ouve e vive a palavra que você ouve? É importante, é uma decisão importante. A decisão de não apenas ouvir, mas praticar a palavra. E aí então Tiago, na última parte desse texto que nós lemos, fala de uma outra decisão importante para a nossa caminhada, que é a decisão de viver a religião pura, ao invés de uma religião vã. A decisão de viver uma religião pura ao invés de uma religião vã. Tiago aqui exorta os seus irmãos a não viverem uma religiosidade de aparência externa. A religião, ela é necessária. A religião faz parte da nossa vida com Deus. Nós servimos a Deus por meio de uma vida religiosa. Agora, o que Tiago está fazendo não é dizer que a religião em si é vã. Ele está dizendo que a forma como muitos vivem a religião, essa é uma maneira vã. Então, a religiosidade externa, que são as práticas religiosas, como o jejum, oração, a participação de cultos, esta prática externa deve ser um reflexo de uma religião pura e sem mácula, motivada por um coração que ama a Deus e ao próximo. Então, um cristão que entendeu que a religião verdadeira é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então a sua religião externa, os seus atos religiosos farão sentido. Quando uma pessoa ainda não entendeu que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, os seus atos religiosos serão vãos. E é isso que Tiago está dizendo. Quem se vangloria da sua religiosidade externa, desvinculada de motivações sinceras do coração, engana-se a si mesmo. Tiago expõe o que está ligado à religião vã e à religião pura. Aqui no texto que nós lemos, diz no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, a religião é vã quando aquela pessoa que é então religiosa não refreia a sua língua. E aqui no contexto, não refrear a língua está relacionado à explosão da ira. Como diz, devemos ouvir, devemos acolher a palavra para não sermos precipitados. E aqui então Tiago está dizendo que a língua sem freio promove inimizades, confusões, contendas, mentiras, impurezas. Uma pessoa deve viver a coerência do que é exterior
com aquilo que está interior, no seu interior. A religião vã, segundo Tiago, é a religião que não expressa na maneira de ser, na forma de falar, aquilo que de fato deve ser íntimo no seu coração. Depois, Tiago faz um contraste mostrando que a religião pura e sem mácula, ela é evidenciada pelo amor e pela pureza. Aqui no versículo 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui, visitar os órfãos e as viúvas é uma referência a pessoas desamparadas em suas tribulações. E a religião pura significa expressar amor por aqueles que necessitam de amparo. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo significa viver em obediência a Deus. Então vejam, são duas coisas que expressam a religião pura: amar ao próximo e amar a Deus. Amar ao próximo, aqui simbolizado em acudir as pessoas em tribulação. Amar a Deus, aqui expresso nas palavras de Tiago, quando ele diz que devemos nos guardar incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo significa viver em obediência a Deus. Então, a religião pura, a verdadeira religião, é aquela que é uma expressão de um coração que ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e que ama ao seu próximo como a si mesmo. E aí então, os atos religiosos dessas pessoas será uma expressão de uma religião verdadeira. Em Mateus 22, versículo 34, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Manter-se incontaminado do mundo para servir a Deus. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acudir o necessitado nas suas tribulações. A religião pura e verdadeira é uma religião que é a expressão de um coração que assim procede. Quando nossas palavras, ações e condutas não estão adequadas aos valores profundos do reino de Deus, a nossa religião externa se mostra incoerente. Tiago não condenou a religião ou a religiosidade externa, mas condenou a incoerência entre as ações cristãs em relação às práticas religiosas cerimoniais. A religiosidade externa, pela qual cantamos, oramos, pregamos, deve ser confirmada por ações diárias de amor a Deus e de amor ao próximo. Então, meus queridos irmãos, essa é a outra escolha que Tiago ensina aos seus ouvintes, mostrando que é uma escolha importante, que é a escolha de viver a religião pura, ao invés de uma religião vã. Então, nesse texto que nós lemos e nesta noite refletimos, nós aprendemos aqui que existem escolhas necessárias na caminhada cristã, muitas escolhas. E nesse texto nós aprendemos que existem 3 escolhas importantes que devemos fazer dia a dia na nossa caminhada cristã. A primeira escolha é acolher a palavra com mansidão, ao invés de agir com ira. Essa é uma escolha importante, sempre acolher a palavra, ouvir o que Deus está dizendo,
ouvir a instrução de Deus, ao invés de agir de forma precipitada. A segunda escolha que vimos aqui é a escolha de praticar a palavra, ao invés de apenas ouvi-la. Que nós tenhamos mesmo no coração esse propósito de ouvir a palavra e então buscar no Senhor os meios para viver a palavra de Deus, para praticar os seus ensinos, porque senão seremos como aqueles que olham o rosto no espelho e então deixam o espelho e não se lembram mais do que viram. Os nossos olhos devem estar fixos na palavra de Deus constantemente, como quem está olhando no espelho e não tira os olhos do espelho, que revela o íntimo do nosso coração, porque assim nós vamos ter sempre aos nossos olhos quem nós somos e o que nós precisamos constantemente fazer e a forma como nós devemos viver diante de Deus. E a terceira escolha, ensinada aqui por Tiago, é a escolha de viver a religião pura, ao invés de viver uma religião vã. Que de fato, meus irmãos, a nossa vida religiosa, que de fato a nossa vida religiosa seja a expressão de um coração que ama a Deus de fato, que a nossa vida religiosa seja a expressão de uma vida que ama o necessitado, o próximo, e demonstra esse amor. Que assim Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a, dia após dia, na nossa caminhada, tomarmos sempre as decisões certas, e assim crescermos na graça, no conhecimento, e crescermos no Senhor, e vivermos sempre mais próximo da sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém.